Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje é quarta-feira, vamos ter nosso quadro fixo de toda quarta, Arquitetando Memórias, que vamos falar hoje sobre a Polônia, vocês não podem perder. E também aqui comigo com a Jaque. Boa tarde, primeiramente, Jaque. Boa tarde, Constança. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Nós estamos com um convidado super especial, o Márcio Rashkorski. É difícil, mas eu aprendo aqui o sobrenome. As pessoas vêm com sobrenomes muito lindos e difíceis, mas eu acertei, né, Márcio? Certinho. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele é advogado e especialista em condomínios e hoje tu vai fazer uma palestra aqui em Porto Alegre sobre esse assunto. Eu queria saber como é que é a tua experiência nesse ramo. Bom, primeiro uma coincidência enorme, porque vocês vão falar sobre a Polônia e meu sobrenome é de origem A gente polonesa. adora coincidências. Essas sintonias. Boa, adorei. Muito legal. Bom, eu trabalho há 33 anos como advogado na área de condomínio, só faço isso na minha vida. E eu posso dizer que é uma aventura diária. A gente estava aqui conversando nos bastidores e realmente deve ser perrengues, né, Márcio? Infelizmente, a vida em condomínio se tornou hostil. As assembleias de condomínio, antigamente, eram simples reuniões de vizinhos. Sim. Praticamente de amigos, de familiares. E hoje em dia, não. Hoje em dia é algo muito complexo, envolve uma série de assuntos jurídicos. As pessoas, infelizmente, brigam muito. E é dureza. Mas é uma atividade, um mercado que não tem crise. Porque os prédios continuam existindo, eles não fecham. Condomínio não tem falência, condomínio não muda de endereço. Então é um mercado que só cresce. Ao longo desses últimos anos, foi o único mercado que não sentiu crise alguma, foi o de administração de condomínios. Porque só cresce. E na realidade, antigamente, os prédios também eram menores, né? Tinham menos apartamentos, vamos falar assim. E hoje os prédios são imensos, 13 andares, 15 andares. Torres, torres, condomínios, né? Diversos blocos. Sim, então, condomínios clube. E olha como é interessante. Antigamente, os prédios eram menores, as relações eram muito mais fáceis e a lei era mais simples. Hoje em dia, os prédios ficaram gigantescos, as pessoas ficaram mais ansiosas, exigentes, pouco tolerantes e a lei mudou muito. Só para você ter uma ideia, a administração de um condomínio, para o síndico, imputa para ele 143 obrigações legais. O síndico tem obrigação e responsabilidade civil, criminal, trabalhista, previdenciária, tributária, ambiental. Ele é realmente o responsável, né? Se as pessoas soubessem o abacaxi que é ser síndico, muita gente ou nem ia se candidatar ou ia se preparar antes para se candidatar. Vocês vejam na minha cidade, em São Paulo, essa semana, caiu uma marquise de um prédio. Infelizmente, em cima de 2 meninos que conversavam, um dos meninos morreu. Sim, imagina. E agora vai ter uma perícia para ver se a manutenção dessa marquise estava em dia. E se a perícia constatar que a manutenção não estava em ordem ou não foi feita, o síndico pode responder por homicídio culposo. Sim, imagina. Que nem também aquela situação do prédio que desabou, né? Há pouco, recentemente. Sim, a gente até já comentou no programa aqui, sobre né, isso. Então, é uma responsabilidade, essa manutenção ela tem que ser premissa básica num prédio. Hoje, a administração de um condomínio envolve uma equipe multidisciplinar. O prédio tem que ter síndico, tem que ter conselho, tem que ter subsíndico, mas tem que ter administrador, contador, auditor, advogado, engenheiro, arquiteto, alguém responsável pelos eventos, pela parte social, todos os contratos em dia, de bombas, portões, interfone, elevador. Gente, é uma empresa. É uma empresa. Tanto é que tem um CNPJ. Então, tem essa seriedade de cada condomínio, tu tem um CNPJ, tu tem que responder por todos esses grandes itens, né? E o segredo, dentro do possível, é conseguir montar um grupo coeso. Síndicos, subsíndicos, conselheiros precisam trabalhar num formato colegiado, onde todos decidem colaborativos, as coisas. Colaborativo, e precisa ter muita comunicação, sabe? Os síndicos precisam aprender a se comunicar com os moradores. Porque morador de prédio, ele quer a informação mastigada. E quantos não participam também das reuniões, né? Que muitas vezes tu tem que ter um papel. Porque às vezes também as pessoas têm aquele né? pré-conceito de dizer, deve ser uma chatice. Burocrático. Pra gente que trabalha com administração de condomínios, o maior desafio hoje em dia
é público nas assembleias. Tem Sim. assuntos que para a gente deliberar tem que ter quórum qualificado. Claro. E a gente não consegue avançar porque não tem um número mínimo de pessoas. Olha os dados como são preocupantes. De cada 100 pessoas que moram em prédios, 83 não participam das assembleias. Sim, e 17 participam. Então, o quórum médio não chega a 20%. E aí isso explica, porque os prédios não têm dinheiro, não têm segurança, não tem entrosamento entre as pessoas, porque ninguém vai na assembleia. A assembleia de condomínio tem fama de ser um negócio chato, Sim. demorado, que sai confusão, que voa cadeira, que chama... Mas assim, esses 83%, vamos dizer aí, as pessoas que não vão, não podem exigir. Porque então, elas não participam. Então, né? mas hoje em dia existe uma ferramenta que deveria ser muito boa para entrosar as pessoas, justamente esses que não vão nas assembleias, que é o tal do grupo do WhatsApp nos condomínios. Mas que, na verdade, deixou de ser uma ferramenta de cooperação, de colaboração e virou um ambiente de acusação, um ambiente de agressividade, né? de fofoca. As pessoas acham que o síndico é um super-herói, que quando quebra o elevador ou quando acaba a energia, alguém começa a reclamar. E o síndico fala, escuta, eu já acionei a concessionária de energia. E alguém começa a falar, que absurdo, temos que trocar esse síndico, ele não faz nada porque acabou a energia, que independe dele. Então, infelizmente, os grupos de WhatsApp nos condomínios viraram um inferno. E já tem síndico que não quer participar, tem síndico renunciando, falando assim, gente, vocês são malucos, eu não quero mais. Sim. Eu sou um simples vizinho de vocês, sou um voluntário, se virem aí. Porque o síndico, além de ter essa responsabilidade, é bem isso, ele é um voluntário ali para fazer a administração junto com as pessoas, né? Porque... E nesse contexto, em que antigamente o síndico era muito valorizado e os vizinhos falavam, puxa, ainda bem que você é nosso síndico. Nesse contexto atual, que as pessoas não valorizam o trabalho do síndico e ninguém mais quer ser síndico, surgiu espaço para os síndicos profissionais. Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Um mercado que vem crescendo, que remunera bem. E que na realidade, desculpa interromper, mas na realidade é exatamente, ele está à parte, ele não é um orador, né? Ele tem que dar todas as explicações, todas Está tudo em dia também, né? Exatamente, é o só trabalho. que ele não vivencia aquilo, é um trabalho, né? É um trabalho e se pauta por 3 questões importantes. Primeiro, o trabalho de um síndico profissional é mais técnico, porque é alguém que estudou para isso, que entende. Segundo, é mais ágil, porque ele consegue se dedicar para o condomínio. Exato. Diferente de um morador que, por exemplo, um médico fica no hospital o dia inteiro e chega à noite em casa cansado e ainda precisa cuidar do condomínio. Eu diria que médico nem poderia se candidatar, no caso. Mas tem muito médico que é síndico. Agora, o mais interessante do síndico profissional, para os prédios grandes principalmente, é a impessoalidade, a imparcialidade. Justo. Ele não é vizinho de ninguém, os filhos não brincam com os filhos de ninguém. Exato. Então ele fica muito à vontade para tomar uma medida impopular, para aplicar uma multa, para tomar uma medida mais dura, porque ele não vai encontrar no elevador, os filhos não vão se encontrar no futebol, na piscina. Então, isso talvez é o charme do síndico profissional. Ele consegue, de forma impessoal... deixar um prédio harmônico. Isso. Pela frieza da relação. Imparcialidade ali, né? Ele não tá convivendo ali com as pessoas. Ele não é do grupinho da sauna, não é do grupinho do futebol, do grupinho do churrasco. Ele é alguém remunerado que emite nota e vai lá para tecnicamente cuidar das coisas. Agora, tem um monte de aventureiro, né? Tem um monte de gente que perdeu o emprego, faz um curso à distância de uma tarde, pega um diploma, abre uma empresa dentro de casa, o que é normal hoje em dia, e vira síndico de um prédio. Esse aí é um perigo. Eu faço isso há mais de 30 anos. Sim, e já tem uma experiência, né, E eu não sei ainda tudo. Eu, às vezes, faço barbeiragem nos prédios. E eu falo, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Imagina alguém que começou agora. Sim. Hoje em dia é uma atividade muito complexa, mas tem muito mercado. E me conta um pouquinho, as leis de condomínio, elas mudam com muita frequência? A lei de condomínio, originalmente, ela é de 64, é uma lei muito antiga. E ela foi reformulada em 2002, é o que a gente chama de Código Civil. Então é uma lei que já tem quase 20 anos, é uma lei que está começando já a ficar antiga, mas o que movimenta muito o mercado não é a lei, é um negócio chamado Convenção de Condomínio e Regulamento Interno, que cada prédio faz o seu, e aí são leis internas que precisam estar de acordo com a lei geral. E o que muda muito, ainda bem, é a jurisprudência.
Porque com o passar do tempo, o judiciário vai firmando posições sobre assuntos de condomínio, aí envolvendo briga de vizinho, barulho, cachorro, vazamento, questões mais complexas. Então, muda muito por conta do Poder Judiciário. A vida em condomínio ela é muito dinâmica. Eu costumo dizer que condomínio é um organismo vivo. Sim. Você não consegue comparar o seu condomínio com o do seu cunhado. Sim, é diferente, São né? muito diferentes. E aí o judiciário é que costuma modernizar as relações. Quando os vizinhos não se entendem, cabe ao judiciário firmar uma posição. E o judiciário tem sido bem moderno, tem sido bem arrojado nas decisões. Muito bem. Muito Gente, bem. vou chamar o intervalo rapidinho e na volta a gente vai continuar descobrindo mais sobre esse mundo condominial. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, lá no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas que vocês podem conferir depois, fazer aquela maratona de Arquitetura e Design. E também agora nós temos nosso tablet no programa que vocês podem mandar perguntas, interagir comigo e com a Jaque, fazendo perguntas de condomínios que são muito importantes. É só mandar para o 999-339894 que a gente pode estar respondendo ao vivo para vocês. E a gente está conversando aqui com o Márcio sobre essa questão condominial. Márcio, tu comentou para nós que tu tem um quadro semanal no Fantástico. Me conta um pouquinho como é que é isso. O quadro no Fantástico Chame o Síndico. Chame o Síndico, Isso foi em 2003, 2004... E acabou esse quadro no Fantástico, mas aí de lá para cá eu faço esse quadro no Jornal da Globo na hora do almoço, lá em São Paulo, no SPTV. E é um lugar que a gente fala de problemas e de soluções Claro. Para os condomínios. São Paulo é curioso, porque só na cidade de São Paulo, fora o entorno de São Paulo, só na cidade de São Paulo, são 40 mil condomínios. Meu Deus. Imagina. São 6 milhões de pessoas morando em prédio. Os números são... Imagina Gente, lidar são com essas fantásticos. pessoas. Os sem, números né? são incríveis. Então, é natural que um programa de TV sobre esse assunto faça bastante sucesso. Claro. Porque, assim, todos os prédios têm algum problema. Pode ser prédio de milionário, de rico, de pobre, de classe média, tanto faz. Todos têm problemas. Sempre tem um perrenguezinho para resolver, Então, né? sorte minha, né? Porque aí... É um mercado vasto, né? Eu tô no ar todos esses anos, Que E legal. sobre a estrutura dos prédios, né? Como é que é a visibilidade do núcleo de um prédio, né? Em ter essa visibilidade da importância tanto da segurança, ter câmeras distribuídas e tu poder também registrar situações falando de segurança, de assalto, falando também da beleza dos prédios, muitas vezes esquecidas, né? Hall de entrada, prédios antigos que poderiam estar muito mais humanizados e com uma verba diminuta, não é uma coisa que tu né? poderia gastar, né, ser muito luxuoso, enfim. Então, acho que a nível de fachadas, né, então falar um pouco também dessa questão do belo, de humanizar um pouco os prédios. Perfeito isso que você disse, e aí combina com o cenário aqui do programa. Porque olha que curioso, né? As pessoas optam por morar num condomínio, querem morar num lugar bonito, num lugar seguro, sempre reclamam que o condomínio está caro, né? Ninguém quer pagar condomínio caro, mas o nosso grande desafio hoje em dia é que os prédios gastam uma fortuna com segurança, com uma blindagem de uma guarita, com uma equipe de segurança armada ou desarmada, com câmeras, que são coisas importantes, mas esquecem do detalhe do belo. Quantas vezes que eu vou num condomínio que gasta uma nota com segurança, mas é incapaz de colocar um arranjo de flor no hall de entrada, fazer uma iluminação mais gostosa, mais indireta, mais quente. Você chega num hall, ele é frio, e você não é acolhido quando você chega. Então, o que custa contratar um arquiteto, um designer, fazer um projeto bonito, deixar o prédio gostoso, para você ter orgulho de chegar em casa? E isso é o problema, que as pessoas não vão nas assembleias, não debatem isso, ficam só debatendo segurança e número, segurança e número. E por isso que também é muito chato, né? E não dá essa... Porque as pessoas, quando chegam dos seus trabalhos, né, já é um dia corrido. Se tu chega no teu prédio e tem alguma coisa exatamente, eu acho que a palavra é essa, que tu te sinta acolhido,
Exato. Tu já tem um outro tipo de olhar, Sim, né? mudaria o olhar. Claro, com certeza. E é o lugar que você vive e as pessoas precisam entender que esse tipo de gasto não é custo, é investimento. É investimento. Porque você cuidar, deixar o prédio ali gostoso, além de bem-estar, quando vai um corretor visitar, puxa, isso valoriza muito. Então, você não está gastando dinheiro, está investindo dinheiro. Eu estava agora, antes da gente começar o programa aqui, eu estava trocando mensagem, justamente eu cuido de um prédio lá em São Paulo, que fica num bairro que chama Higienópolis, que é um bairro que tem muitos prédios antigos, e lá tem um condomínio lindo que eu cuido, lindo, dos anos 60, de um esse bairro arquiteto é maravilhoso. Uhum. E o hall de entrada tá um horror. Nem combina então com o condomínio, né? E aí eu indiquei uma colega minha, que é arquiteta, que ela é especialista em fazer projetos mesclando antiguidade com alguma coisa moderna. Ah, legal. Sim. E ela mandou um orçamento lá para a consultoria dela de 8 mil ou de 10 mil reais, não sei. E os conselheiros estavam ali no grupo do WhatsApp achando caro. E eu falei para eles, escuta, a gente gasta 90 mil todo mês com segurança. Nós vamos gastar 8 mil ou 10 mil para uma pessoa cuidar da passagem do rei, ali do caminho do rei, onde a gente passa todo dia. Como que vocês acham caro? Eles dizem, é verdade. E tal. Então, tem que mudar a visão deles aí, né, Márcio? E é curioso porque as pessoas se preocupam com os números maiores e esquecem desses pequenos detalhes. E acabam não executando. Esses dias eu estava num prédio que tem uma piscina linda, chama Dolce Vita esse prédio, que eu cuido. E a piscina fica isolada, fica muito longe das torres. E as pessoas usam muito, só que todo mundo tem que ficar indo para casa buscar gelo ou levando isopor. Daí eu fui, achei que eu tive uma ideia maravilhosa e comprei uma máquina de gelo e pus do ladinho da piscina. O cara vai tomar um suco lá, um negócio, ele pega o gelo. Mas o que me xingaram, que eu não fiz 3 orçamentos, que eu não aprovei em assembleia. Eu falei, gente... Olha, algo prático, maravilhoso, o prédio gasta importante. O prédio gasta 50 mil todo mês com a equipe de segurança da portaria e não quer gastar R$1.500 com uma máquina de gelo. Gente. Então é isso. Márcio, eu tenho uma pergunta. É o conforto diário. Sobre, assim, por exemplo, um morador normal, comum, que não tem tanta influência, assim, com o síndico e tudo, ele pode sugerir para alguma lei e norma do condomínio ser alterada, dando alguma sugestão, alguma dica? Todo mundo, em tese, né, no mundo ideal, a administração do condomínio tem que ser algo muito aberto para ouvir críticas, ideias, sugestões. Sem brigas. Eu gosto de manter um canal aberto. E todos os síndicos deveriam fazer isso. De qualquer morador mandar um e-mail, mandar uma mensagem sugerindo algo. Claro. E aí o síndico que é consciente, ainda que seja um tema que não agrada para ele leva para o conselho e se o conselho achar legal, leva para a assembleia. E tudo e depois é tudo feito em ata, né? Então daqui a pouco existe a possibilidade de talvez alterar algum item. Né? Esses dias, num prédio que eu trabalho, um morador mandou uma ideia para a gente que nos pareceu um pouco esdrúxula. Que era fazer lá um espaço para os cachorros, e a gente achou que não tinha espaço. Mas eu falei, bom, vou levar para a Assembleia. Levei para a Assembleia, desceu, todo mundo que tinha animal doméstico desceu. Adoraram. Eles adoraram, aprovaram, e o cara falou, tá vendo, Márcio, você tinha resistência? E é assim, é a vontade da maioria, desde que seja juridicamente possível. Correto, né? É a vontade da maioria. É uma democracia que funciona e funciona bem. Sim. E, Márcio, para a gente fechar o nosso bloco, me conta um pouquinho sobre a palestra de hoje que tu vai dar aqui na Anhiggs. Muito legal, é na Anhiggs, né? Isso. E foi organizada por uma administradora muito tradicional aqui de Porto Alegre, que é a Guarida. É uma palestra para síndicos e para gestores de imóveis, aberto, aliás, quem quiser ir pode ir. Quem tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, está disponível. O que nós vamos falar nesse evento? Nós vamos falar sobre a importância dos síndicos terem uma boa assessoria jurídica. Porque hoje em dia ser síndico requer uma assessoria jurídica ali para todos os assuntos. Analisar contrato, mandar notificações, entrar com ações, enfim, tudo que o síndico faz tem que ter um aval do advogado, para que ele fique blindado e para aqueles 2 anos em que ele está síndico, passem tranquilos, ele não tenha nenhuma surpresa. Então, o tema principal da palestra é responsabilidades legais do síndico e a necessidade de ter um bom jurídico. Muito bem, fica a dica para vocês então, quem tem interesse nesse assunto, quer descobrir um pouco mais e receber algumas dicas do Márcio, para vocês conferirem hoje a palestra dele lá na Anhiggs. Muito obrigada pela tua presença, Márcio, adoramos. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Obrigada. E tuas ordens. Muito bem. Obrigada. Gente, vou chamar o intervalo que na volta a gente vai começar o nosso quadro Arquitetando Memórias. Segura aí.
Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias. E vocês lembram que durante a semana passada e na retrasada eu comentei pra vocês que a gente tinha uma audiência internacional, né? Que tava uma hora na Grécia, uma hora na Alemanha e uma hora na Polônia. E hoje, é claro que a gente trouxe essa audiência aqui pro nosso estúdio. Aqui ao meu lado está o Rodrigo Hoffman, que vocês já conhecem ele, porque ele já veio no programa, diretor da JKR. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, vou estar aqui de novo. Sempre que convidarem, a gente vem. Tu tá topando, né, Rodrigo? Exatamente. E é a primeira vez do Gustavo Silveira, que também trabalha na JKR, pra comentar um pouquinho conosco aqui sobre a Polônia, né? Foi demais, foi demais. Prazer estar aqui de novo já, aqui com os... E, cara, foi uma viagem muito legal que a gente fez com outros 2 colegas de trabalho. Sim. Que eu até quis trazer no programa dele, o Rodrigo, não, gente, pouca gente na agência, não vai dar. Alguém tem que trabalhar também. E eu, mas é que eu tô empolgada, né, Rodrigo? Que eu tava muito empolgada. Foi muito legal porque a gente, primeiro eu tinha combinado de viajar com o Gustavo. Gustavo, vamos viajar, a gente tá trabalhando muito aqui, vamos curtir um pouquinho. Sempre fui muito fã do leste europeu. E tá, a gente combinou a viagem, tudo certo, deu um tempo. Um outro colega de tanto ouvir a gente falar, falou, não, só um pouquinho, eu quero ir também. Quero participar, Aí né? deu mais uma semana, o outro, tá, só um pouquinho, como é que é essa história dessa viagem aí, quero ir também. E o mais engraçado dessa viagem, uma coisa bem curiosa, que chamou a atenção da galera, é que pelo fato de a gente ter comprado a passagem em momentos diferentes, até por questão de preço, o pessoal foi chegando por lugares diferentes. Sim. Então, o nosso colega, o Pedro, ele chegou por Roma, o Rafael chegou por Madrid, eu e o Gustavo a gente foi para Paris. Chegamos em Paris. Então ficou engraçado. E a gente acabou se encontrando. Eu e o Rafael fomos para Viena, que os outros 2 nem foram. E a gente acabou se encontrando todo mundo em Varsóvia, capital da Polônia. Ficou bem engraçado porque a gente já estava viajando. Era para ser uma viagem já aos 4, mas ela começou meio ainda... Mas o bacana é que cada um foi trazendo a sua experiência e muito assunto, né? Na hora que vocês se encontraram. Não, o bacana é ver os stories da chegada dos 4 juntos, né? Porque foi uma emoção pra vocês, todo mundo gritando, emocionado. Como é que foi, Gustavo? O grande encontro, né? A gente tava planejando há muito tempo e se falando, grupo de Whats. Quando chegou, vamos esperar com cerveja, não sei o quê, aquela festa. Preparado. Foi bem legal. Não, o engraçado é que a gente queria mesmo esperar. Eu e o Rafael, a gente já tava em Varsóvia. A gente queria esperar eles com uma cerveja geladinha e ir lá embaixo do nosso apartamento. E a gente falou, cara, avisem a hora que vocês estiverem chegando. Só que eu acho que ao invés de achar que tinha que esperar bem, eles acharam que tinha avacalhar alguma coisa. Claro que a gente não ia avacalhar. Por que será, que né, não. Rodrigo? Olha, Que eles estão chegando, eles não falavam nada, cara. É sacanagem, acabou não conseguindo receber do jeito que a gente queria. Que vocês estavam querendo. De tanto que eles estavam desconfiados, cara. Desconfiança não leva a nada. Mas você vê assim, a energia boa quando vem numa viagem, né? Não verdade, dá pra sentir, não né? tem o que dizer. A energia fica ótima. E, cara, em viagem, pra conhecer alguém de verdade, é viajar junto. É uma percepção que eu tenho. Sim. Viagem pode acontecer briga e tal, e a gente tem muito orgulho, os 4, de saber que não teve um momento de estresse. E a gente se vê pouco, né? A gente só passa o dia inteiro junto, vamos viajar junto então. Mas mesmo assim tem um certo horário comercial e na viagem tá em todo momento, né? É Então a dá pra conhecer diversão, mais né? ainda, né? Sempre acontece, né? Aquele WhatsAppzinho de trabalho também. A gente acabou trabalhando um pouquinho, mas o que foi rico lá mesmo é que a gente conseguiu desconectar. Chegou a ter 4, 5 dias que a gente não sabia o que estava acontecendo com a agência aqui. Que bom, né? A Alice Zanin, né, nossa gerente lá, um beijão para Alice, conseguiu também tomar conta da empresa como um todo. E a gente conseguiu viver essas riquezas aí do leste europeu que nos encantou demais, né? Tá, me conta então sobre Polônia, que foi onde vocês se encontraram. Como é que é o país, a cidade, a capital? Vocês foram para outras também, né? Isso, a gente foi para Varsóvia, que é a capital da Polônia, e para Cracóvia, que é uma cidade extremamente rica, assim, culturalmente, para a história da Polônia. O que me chama a atenção do leste europeu, que eu sou meio fã, é que ele não são cidades com pontos turísticos famosos, como o Big Ben, né, em Londres, tu vai para o Coliseu em Roma, a Torre Eiffel em Paris, em Amsterdã, tu já sabe que tem, por exemplo, lá a parte do Red Light District, que é onde tem as meninas lá, né, garotas de programa, que lá é legalizado e é um ponto turístico, e tu fica assim, tá, mas o que tem em Cracóvia? O que tem em Varsóvia? Cara, tem lugar bonito para qualquer lugar que tu olha. Sim. Eu acho que, né, falando aqui de arquitetura, é extremamente Fantástica. rica, né, em todos os sentidos. Lá, eu sou um leigo, né, não sei qual é a escola, né, mas a gente vê que são umas casinhas com uns telhados pontudinhos,
e escuros, né? Vamos mostrar umas fotos que a gente tem. Fotos. Bom que eles mandaram bastante material, então vai ter muita coisa para ilustrar para vocês. Tem bastante uso de metal também, sabe? As casinhas, elas são coloridas, não coloridas naquele sentido chamativo, né? Como, sei lá, como no Caribe, né? Cuba, Sim. que é bem... É algo mais pastel, assim, é uma coisa mais neutra, né? Exatamente. Tem muitas, tem aquelas torrezinhas ali, como a gente está vendo naquele desse hotel. Polônia. Então, assim, é bonito para qualquer lugar que olha, né? São lugares que passaram por muitas guerras, né? A Polônia, todo o leste ali, foi muito bombardeado de tudo que é lado. E o engraçado é que, não, curioso, né? É que não eram eles que estavam guerreando, né? Eles eram palco, Sim. né? De guerras, enfim. Mas a gente, acho, né, Gustavo, que o povo não era frio, assim. A gente conseguiu se divertir, né, com os poloneses, digamos assim. Demais, demais. E eles, inclusive, acho que foi de todas as culturas que a gente conheceu, foi o povo mais receptivo, talvez, né? Uma galera muito educada e muito solícita. A gente pedia dica de que bar que a gente pode ir. E o cara tava nos anunciando um bar e dava dica de outro bar. Verdade. Isso, genial, assim. Isso chamou muita atenção. Sabe aquelas pessoas de rua dizendo, querendo, né? Eu trabalho aqui para essa pizzaria aqui atrás. Aí tu pensa, cara, a gente tá pensando em beber alguma coisa. Geralmente, né? A pessoa diria, tá, cara, te vira, eu sou da pizzaria. Sim. O cara não, cara, vai aqui, dobra a esquerda, dobra a direita. Ou seja, eu quero te atender bem como turista, independentemente de tu ir na minha pizzaria ou não. Eu acho que isso é tão legal, importante, né? uma cidade mostrar isso, né? Te deixar à vontade, Sim, fazer tu querer voltar lá depois, fazer realmente quem sabe, um turismo né? positivo, que eu chamo, né? Com certeza. E acho que esse turismo da Polônia, eu até falei para minha mãe e pro meu pai, né, que é um lugar para casal, é um lugar para amigos. Isso é uma coisa meio curiosa, né? Porque a gente imagina assim, tem lá Las Vegas, Cancún, Ibiza para ir de galera. E tem os lugarzinhos para ir de casalzinho. Eu acho que um cara aí que quer levar 3, 4 amigos para ir fazer uma festa solteiro, se divertir, Tem como. tem como. E se quiser fazer uma viagem romântica, tem como. Então a Que Polônia, legal. eu acho que ela atende aí a vários públicos diferentes. E como é que é a cultura de lá? Me conta um pouquinho assim, o comportamento das pessoas, além delas serem muito bem educadas e receptivas. Acho que muito religioso, né, Gustavo? A gente foi também em muitas igrejas lá, né? Sim. A gente tem uma influência católica, não sei exatamente qual é se é o católico ortodoxo, não sei, né, exatamente, mas muito bonitas, né, as igrejas. As pessoas muito elegantes, né? Muito bem arrumadas. Isso chamou bastante atenção também. Vestimenta, assim... Sim. Alinhadas. Alinhadas. Exato. E tem essa questão toda do charme, né? A gente viu que tá passando ali aquelas carruagens. Pois é. Aquilo é numa grande praça que tem, assim, na cidade? Exatamente. Tem uma praça central ali em Cracóvia, que, na verdade, Varsóvia também tem, né? Cada uma do seu jeito. Com muito turista, muito hotel. E, na verdade, todo aquele requinte, né? Vamos trazer um pouquinho aqui da nossa realidade. Tudo aquilo que tu encontra em Gramado, que é aquela coisa de um fundido do lado do outro, e uma cafeteria ou um lugar para comer um chocolate do lado do outro, é Varsóvia e Cracóvia. Que legal. Então, assim, acho que... Tem um apelo forte, assim, gastronômico que faz unir as pessoas, né? Exato. E quando começa a ficar mais tarde, os barzinhos começam a agitar e a gente foi em alguns também. Foi na Polônia que vocês saíram de um e ia pro outro bar e iam fazendo uma bebedeira coletiva? Pra conhecer, né? Não dá pra ir pra lá e não conhecer todos os bares, né? Imagina tu ir vai só em um. Por exemplo, quando que a gente vai de novo? É né? A gente não verdade. sabe, não é uma cidade que, né, que pode ir, né, com frequência. Mas e essa vida noturna vai até que horário, mais ou menos? É que, na verdade, ela começa muito cedo, né? Era o quê? É, Era por isso a 5 e minha meia, pergunta, eu acho ela que também começa muito pelo- cedo, mas, cara, termina tarde, né? Que a gente fez uma noite lá específica que... Que horas tu voltou, Gustavo, tu acha? Acho que umas 3, eu acho. Umas 4. 3, 4. Então, assim, começa muito cedo. É que lá é o seguinte, né? Escurece às 4h30. Pois é, eu ia te perguntar sobre O isso. clima, né, tem uma interferência direta. O roteiro de passeio ele tem que ser assim, tem que fazer o passeio, quero fazer o passeio diário. Então te programa para até às 4. Porque depois, às 4 da tarde, tu faz um passeio noturno. E a gente não tá acostumado com isso, né? Sim, não, zero, né? 4h30 escuro. Totalmente escuro. 4h30 da tarde. Imagina Então, Que loucura. Ó, e aí vocês estão vendo um pouquinho. Aí é Cracóvia ou Varsóvia? Vocês lembram? essa é a Varsóvia. Essa é Varsóvia. Essa é a Varsóvia. Que bonito, né? Lindíssimos. E sempre tem os arcos, tem uma arquitetura toda Bem muito específica também deles, marcante. né? O leste tem isso, né? Tem aqueles relógios que tem lá em cima, né? Dessas igrejas. Isso tem muito
do leste europeu, né? Acho que Praga e Budapeste também traz isso. Aquelas cúpulas, né, em metal, que com o tempo ficam enferrujadas. E ficam lindas ao mesmo tempo, né? Eles estão no meio ali, né? Então, vamos lembrar uma coisa, né? Historicamente, fazia parte ali da União Soviética, né? Então, tem muito de Rússia ali, de Moscou ali, mas ao mesmo tempo, né? Tem uma conexão com a arquitetura mais ali também da Inglaterra e da França. Então, acabou que deu uma mistura, uma combinação. Assim. Quem gosta de tirar foto, né? A gente estava no outro... Da outra vez que a gente veio, a gente falou sobre redes sociais, né? As blogueiras lá vão passar mal, passam mal. Porque qualquer cantinho quer tirar foto. Tudo tem um pano de fundo haja maravilhoso, TBT. né? Exatamente. Daquelas pessoas que tiram foto pra só postar o ano inteiro TBT. Tenho foto pra 2020 agora. Gente, vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais da Polônia. A gente volta já. Voltamos com a arquitetura e design de hoje no Arquitetando Memórias, que a gente está falando sobre a Polônia, um lugar que a gente ainda não tinha trazido aqui para vocês conhecerem um pouco mais culturalmente e arquitetonicamente. Então já vou pedir para o pessoal da produção soltar as próximas fotos, porque tem muita coisa linda para vocês visualizarem. Me conta onde que é isso. Isso aí é Varsóvia, né? Logo que a gente sai da estação central. Essa é a parte da saída da estação central. A gente achou bonito e tirou milhões de fotos. Tem um design diferente também, né? Mais contemporâneo, né? Exatamente. Tanto Varsóvia quanto Cracóvia tem a parte do centrinho histórico, que é uma época bem antiga. Inclusive, essa estátua do Copérnico, né, que foi o cara o primeiro da teoria de que a Terra era redonda, né, ele é polonês, então, obviamente, fizeram uma estátua de homenagem, porque é uma contribuição gigantesca, né, para geografia e para tudo. E essas cidades, essas centrais aí, históricas, elas eram até muradas. Então, na verdade, a cidade inteira era daquele tamanho. Mas o tempo passou, né? Não precisa mais de muro, né? Pelo menos lá, ali não precisa mais. E aí a cidade toda se desenvolveu. Então, aquela primeira foto é uma parte de Varsóvia e Cracóvia que talvez o turista nem vá muito, que é a dos prédios altos, espelhados. Mais modernos. Modernos, que é onde vivem as pessoas lá que estão trabalhando lá, né? Sim. O turista é que fica... mais concentrado nessa parte desses monumentos. E mais histórica também. Com certeza, isso aí tudo são coisas muitas delas são de 500 anos atrás, 600 anos atrás, 400. E preservadas, né? Que é bonito. Tipo, depois até de tudo que se passou, né? Deve ter vários prédios que devem ter sido reconstituídos. E vocês pegaram frio lá, né, rapazes? Friozinho. Pra gente do sul, tranquilo, né? Não, já estamos acostumados. 3, 4. E outra, pra turista. Turista... Tudo é festa. O problema seria chuva, mas não pegamos também, né? O turista tá sempre andando, então também tá sempre passeando. Não tem tempo ruim, né? Tudo novo. Então isso foi bem bacana. A gente foi preparado também, a gente viu que até a temperatura ia estar frio, a gente levou aquelas coisas segunda pele, sabe? A gente tava preparadinho. Térmica. Isso, térmica. Mas na verdade é isso aí, ó. Qualquer lugar que tu para... Sim, as ruazinhas muito lindas, né? Bem instagramável mesmo. Qualquer lugar que tu para é um lugar pra tirar foto, assim. A gente tem até que se segurar, né? Pra não postar demais e não incomodar quem tá aqui trabalhando. Mas vocês postaram muitos stories. Olha, antes de eu falar disso, vamos começar a introduzir esse assunto, que vocês também foram pra Auschwitz. Sim. Como foi essa experiência? Ela por si só já seria uma experiência mais densa, né? A gente ainda teve a brilhante ideia de fazer isso depois do Crawling Pub, que a gente foi na noite seguinte. A gente foi de ressaca, né, para Auschwitz. Então a gente já estava cansado já e chegou lá. Na verdade, assim, eu perguntei, o meu tio é um fãzão da Polônia, eu perguntei para ele se valia a pena ir para Auschwitz e ele falou assim: Rodrigo, tu não vai achar engraçado, tu não vai achar legal, não vai ser divertido, mas vai ser importante. E nisso os meninos, principalmente o Pedro, aliás, o Rafael está fazendo o trabalho de conclusão dele do mestrado sobre Auschwitz. Então e o Pedro perfeito. sempre foi um fãzão, o Gustavo também queria ir. Enfim, fomos todos para lá. Tem muita história por trás, né? Algo muito profundo, tocante, emocionante, Os campos de concentração, para quem não sabe o que é Auschwitz, ficavam lá, né? Então aí é uma das entradas. Ela diz ali o trabalho transforma. Arbeit o macht frei. O trabalho liberta. Então... 9 anos de alemão, né, gurizada? Aqui, ó. Tem que saber. Uma frase, enfim, só para tentar convencer as pessoas lá que o trabalho ia ser bom para eles. No final das contas, era trabalhar enquanto eles estavam sendo
Preparados para a morte. Na verdade, enquanto eles trabalhavam para criar mais campos ainda de concentração e extermínio, né, que eles chamam, é uma palavra muito forte. Pesada. Né? Pesada, é um campo de concentração e tinha outro que era um campo de extermínio. E, na verdade, sim, né, quando a gente está no colégio e falam pra gente, e falam assim, morreram 2 milhões de pessoas. Tu é criança, tu não entende o que é 2 milhões de pessoas, sim, tu não entende o que é nem isso. tem noção, né, do que é tudo que aconteceu. Eu digo até por mim, porque como desde os meus 9 anos até os 18 anos eu estudei alemão, eu vivi muito dessa história durante as aulas. Vi muitos filmes, aprendi muito da cultura e muito tudo que estava acontecendo, né? Porque, querendo ou não, a gente é criança, mas a gente também tem que se inteirar do que aconteceu mundialmente. Mas eu acredito que o pessoal pega mais leve. O professor pega mais leve quando ele fala. Ele não fala que criança foi enforcada. Sim, não fala isso pra uma criança para impactar. E a gente vai para lá e vê isso, e vê fotos e vídeos, e tá naquele lugar extremamente pesado. A gente... Energia também pesada. Energia pesadíssima. É bem difícil controlar as lágrimas, assim, muita gente chorando. Sim, os relatos que à medida que entram, as lágrimas vêm, porque é uma coisa muito, muito, muito tocante. E muito recente também, né? A gente vê, enfim, a gente postando os stories ali, a gente via amigos falando sobre familiares, sobre pessoas conhecidas que passaram por isso, então foi... O próprio Márcio, que estava aqui falando com a gente aqui antes, né, nos blocos anteriores, comentou que ele é polonês, a família veio fugida da guerra. Né? Então a gente pensa que é longe de nós que acontece, não, muito pelo contrário, né? Cara, eu até fiz um exercício assim, cara, tinha Grêmio, tinha Inter, tinha Gauchão, tinha final do Gauchão, Grêmio e Inter, e estavam fazendo isso lá, entendeu? Então não é imagina, né, são sei lá quantos anos, 70 anos atrás, então os principais veículos de comunicação do Brasil, do país já existiam, as revistas, então, o futebol, o Gauchão, sabe, tinha gente comemorando o gol aqui sendo filmado. Comecinho, talvez, da filmagem, né? Mas foto tinha demais já. Então não é uma coisa de, meu Deus, daquele tempo. Não, a gente não está falando de época de pirâmide, ou sei lá, de quantos anos atrás, descobrimento do Brasil. Como é que permitiam? Quer dizer, não permitiam, né? Não permitiram. Foram lá, invadiram, teve a Segunda Guerra e acabou. Ok. Mas como é que demorou tanto, né? Acho que isso é uma coisa que chama a atenção. Como é que deixaram tanto, a né? coisa evolui tanto até esse ponto, né? E comove a gente até hoje, né? Não tem como não comover uma história dessas. E assim, depois, não sei se antes ou depois, vocês foram pra Alemanha. Isso. E aí, me conta um pouquinho como é que foi essa experiência de estar lá também, de ter visto o Muro de Berlim caído. Como é que foi toda essa experiência lá de vocês no meio disso tudo? Acho que hoje o muro virou um espaço de arte, né? Virou galeria, manifestação. Compraram um pedaço do muro? Porque tem dessas, né? Um pedaço do muro. A galera comprando, tu olhava um pedaço do muro e tu ficava assim, ó. Não, deve ser pedaço do muro. Tinha uns assim que tu via que eram muito cara de pau, sabe? Que era um pedaço totalmente colorido, então, tipo, nem parte de nunca muro aquilo foi, entendeu? Mas estão vendendo, mas estão comprando. A gente comprou lá, a gente acredita que é de lá, né? Não, e aí tinha uns com certificado, com um selo holográfico. Aí tu pensa, cara, os caras foram lá conseguir uma pedra, não vamos fazer um selo. Caraca. Uma pedra é mais difícil que um selinho, né? Mas enfim, a gente foi lá, tirou uma foto num grafite famoso, que é um beijo homossexual, 2 caras que eles eram de um partido, né? Eram entidades soviéticas, né? Então... mas o mais impactante, acho que pra mim, principalmente, foi porque eles têm lá um memorial do extermínio polonês e tal. E a impressão que deu foi que eles meio que não sentem tanta vergonha assim do que aconteceu, sabe? Acho que foi uma percepção minha, assim. Porque lá na Polônia... Eles pegam mais leve. Isso, porque lá na Polônia, tipo, a gente entrou nas casas, a gente via a roupa das pessoas, o fio de cabelo, próteses das pessoas, sabe? Era bem complicado, bem pesado, né? Frases do Hitler e tal. E quando a gente chega na Alemanha lá, tem foto do memorial. Tem um assim. respeito todo, mas parece que não... Essas imagens aí, quem tirou foi o Rafael Sobral, lá da agência. Ele precisava tirar fotos também pro trabalho de conclusão dele. Aproveitou. Então ele se puxou, assim, né? Nas fotos dá pra ver que o curioso dessa visita é que não tinha muita gente. Então, o fato de não ter tanto turista, acho que carrega ainda mais, né? Com certeza. O peso. Mas foi, assim, aconselho demais, apesar de ser triste, acho importante. É que faz parte da história, querendo ou não, né? Então, as pessoas irem lá turistar pra conhecer mais é muito importante. Vamos soltar esse videozinho pra vocês verem. Aí, então, todo esse terreno é um campo de concentração. Esse é o maior campo de concentração que tem na Polônia, né? É o Birkenau 2, né? Isso. Alguma coisa assim.
Então, aí está mostrando, nessa parte ali de trás, era onde ficavam, onde as pessoas dormiam, né? Com, sei lá, milhões de camas. Condição péssima, assim, de higiene, privacidade. Era totalmente largado. E, enfim, eles matavam as pessoas de todas as formas possíveis, né? Com fogo, câmara de gás, com enforcamento, com fuzilamento. Enfim, essa parte pesou bastante na nossa viagem. Foi um ponto ali, um marco não só nas nossas vidas, mas também um hiato na viagem que foi de curtição, né? Tanto que lá a gente até tirou, tirando o Rafael, que tirou muita foto, a gente tirou até pouca foto lá, sabe, nem quis muito né, registrar, deixar mais pra gente mesmo o que a gente sentiu. E daí foi como no meio da viagem, então saímos de lá, expirou, tomou água, dormiu bem e voltamos a curtir a vida, porque eu acho que saindo de lá a gente sai assim, a gente sai chateado pelo que aconteceu, mas dando muito mais valor à vida, à liberdade e à paz, né, entre todos. Parece um clichêzão, mas quando a gente vai lá a gente percebe como é importante. Mas é lindo falar isso, né, e ter essa visão depois de ter passado por toda essa energia e tudo. E quantos sobreviventes também, né, deixaram registrado em seus livros. Né? É verdade. Então, assim, por isso a riqueza da Polônia, né? Lugares maravilhosos para beber, comer bem, se divertir, aconchegante. Pois é, me conta um pouquinho da gastronomia típica local de lá. A gente comeu típica local? Ah, por favor, né, menino? A gente comeu pizza. Acho que polonês a gente acabou não comendo, né? Não é muito específico? Acho que não. Tudo bem, a gente comeu no restaurante em Cracóvia, que a gente pediu o quê? O que a gente comeu naquele dia? Um frango, sei lá. É bem temperada a comida, né? A cerveja mais forte, assim. Cerveja a gente pode falar com cerveja é gastronomia, certo? Claro. Tá, então tá. Esse eles podem falar bem, né? A gente viu bastante. Uma coisa boa da Polônia, já que a gente está aqui dando dicas, né, de alguma forma, lá não é euro, né? Lá é o zloty polonês. O que isso quer dizer? Mais barato que o normal. Então, né? já assim, é um lugar tipo, mais ter uma relação um por um. Mais ou menos isso. Não é um por um, entende? Será como é que... É 1 por 1,5. É alguma coisa assim. Sim, então, tu ia tomar uma cerveja... comparado ao euro, né? Então, assim, aqui no Brasil, tu vai num lugar, gasta, sei lá, R$8 uma cerveja, lá tu vai gastar R$8 uma cerveja. Então, e pro turista, né, gente? Vamos falar a verdade. É muito diferente ter um lugar e falar €8. Aí tu faz 8 vezes 5, sim, 40. Já vai calculando. R$40 de cerveja, vou pegar leve. O bom e lá não precisa, pode aproveitar tudo. O bom é isso, né? Deixar claro para as pessoas, além de toda essa beleza, essa cultura, a história marcante, falar dessa parte econômica, né? Porque muitas vezes é um empecilho para as pessoas irem viajar. Acham que é muito caro e tudo. Semana passada a gente falou também da parte da Itália, né? Que também era acessível nos tais locais. Então, é bacana dizer isso. Né? Tu vê 1 por 1 hoje... Não, e para viajar para a Polônia, só para ficar mais uma dica ainda, não se compra passagem do Brasil para a Polônia. Ah, sim. Tá? Escala, né? É caríssimo e tal. Não, e até tu pode comprar o trecho inteiro, vai ter a escala, mas vai tu comprar o trecho inteiro, que é muito caro. Então, como é que vale a pena quem quer conhecer a Polônia? Pega uma passagem para Barcelona, para Paris, para Roma, para Portugal, pelo menor preço que quiser, e chegando lá, tu compra um voo que eles chamam de interno, claro que não é interno porque ele é internacional, mas ele é dentro da Europa, e aí os voos chegam a custar R$120, R$160. Barato, imagina. E aí, tu pode ir pela Europa assim, né? Se tu for pensar. Dá. Comprando ali e tudo. Guris, muito obrigada pela presença de vocês, imagina, adorei. Obrigado pelo convite. Vocês vão voltar, porque eles foram para 5 países diferentes, então provavelmente eles vão voltar para contar um pouquinho mais sobre os outros. Gente, nosso programa chegou ao fim agora, mas amanhã eu e a Jaque vamos estar de volta aqui para conversar com vocês. Até lá! Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.